podcast dessa terça-feira chuvosa, muito agradável aqui em Campo Grande. Tá tudo certo aí, Rodrigo? Agora tá tudo certo. Então, nós estamos começando o nosso podcast, nosso radiocast, eu e minha companheira Vivian, e hoje nós estamos dando continuidade ao nosso episódio 00, o podcast da semana passada, que era para ser os dois episódios num só que minha parceira, ela tem muita história para contar, e foi um episódio incrível, passou muito rápido, né, Vivian? Então sejam todos muito bem-vindos, as pessoas que estão nos ouvindo agora pela rádio, e quem vai assistir a gente no YouTube, ou está assistindo agora, ou qualquer outro momento depois, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. E quem dá também o seu alô é a nossa querida Vivian Jorge. Boa noite, gente. Já tem que me defender aqui, né? São 9 anos de história, realmente, gente. Se eu sentar para falar, são 2, 3 horas de entrevista. Teria 00 até 020 só de podcast, né? Radiocast, falando sobre a minha história, né? Vamos fazer então, Vivian. Não, mas hoje nós temos... É verdade, né? Hoje nós temos um entrevistado, né? Na verdade, o Luiz Magno vai se poder, né? Falar um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, de onde vem, né? Tudo isso que a gente conhece hoje. E é importante, né? Para os nossos ouvintes que saibam, né? De onde nós viemos, o que a gente faz, né? Então, já vamos começar? Acho que é por isso assim, que a gente tinha feito, né, Vivian? Esses episódios, né, de início, chamado Quem Somos, né, que tá até lá no nosso YouTube, episódio 00, né, justamente, para que as pessoas tenham conexão, ou em algum determinado momento, aqui um pouco a gente está no episódio 50, episódio 100, né? Quem são esses dois? Volta lá no episódio 00 e conheça um pouco da nossa história, né? Isso mesmo. É isso. Gente, estamos aqui então com o nosso entrevistado, Luiz Magno. Gostaria que você falasse de onde que você veio. Você é daqui? Nasceu aqui? Nasci em Bonito. Olha! Que legal! Vivian, eu tenho que me acostumar, sabe? Porque é mais fácil fazer perguntas, né? E entrevistar do que ser entrevistado. Eu prefiro ser entrevistado. Mil vezes. Até sentei, estudei essa semana o que eu falaria com você aqui, porque eu gosto... A gente viu, né, Rodrigo? Solta a menina na ladeira, não precisa nem fazer pergunta. Não precisa. Já tenho tudo na ponta da língua aqui. Porque essas histórias influenciam, né, e dão gatilhos para que outras pessoas falam, não, eu posso, eu consigo. Se ele começou do nada, do pequeno, eu consigo chegar lá longe também, né? Então, até faz parte da nossa missão de vida influenciar a todo momento outras pessoas, né? Nós somos sempre a expressão de Deus, né, Vivian? Sim. Esse dia eu estava numa reunião e alguém falou, alguém vai ter uma palavra agora? Não, a palavra é todo momento. Somos nós, né? Nós somos a expressão do Deus em nós, né? Então, você para agora, eu vou falar de Deus. Nós estamos sempre falando, estamos sempre refletindo, e que a nossa vida seja, de fato, assim, a expressão do Deus em nós, né? E o nosso trabalho, a nossa história, é essa expressão do exercício da competência. Eu sempre falo que trabalho é a expressão das competências que Deus colocou em nós. Se você falar, se você liderar, se você escrever, se você fazer locução, enfim, as coisas que Deus colocou em nós, que a gente desenvolveu também, nós melhoramos, estudamos, mas enfim, se não fosse Deus que tivesse dado a capacidade e a competência, a gente não faria. Isso mesmo, perfeito. A entrevista poderia terminar aqui, né? Já falou tudo. Magno, gostaria que você falasse de onde que você veio, sobre a sua família. Você é cristão de berço, desde sempre? Como que é essa história? Na verdade, assim, meus pais converteram quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nasci em Bonito, né, uma cidade muito turística aqui do Mato Grosso do Sul. Mas quando eu nasci, há 42 anos atrás, Bonito era só um vilarejinho, né? Nasci numa casa lá, naquele de parteira, bem raiz mesmo, né? O Rodrigo trabalhou em hospital, sabe que isso não existe mais hoje em dia, né? E depois meus pais se mudaram para Dourados, passei um bom tempo na cidade de Dourados, onde eu estudei, onde eu me formei, onde eu comecei minha carreira profissional mesmo. E depois de lá, morei um pouco no interior, algumas cidades do interior, e vim parar aqui em Campo Grande. A gente sou de uma família muito simples, meu pai era construtor, né, pedreiro, enfim, e minha mãe
durante muito tempo foi dona de casa, depois foi doméstica, depois foi estudar, enfim, meus pais se separaram, aí que ela começou, a água bateu na bunda, ela começou a se explicar, né, e aí correu atrás de fazer supletivos, enfim, minha mãe tem uma história muito interessante, hoje é funcionária pública, técnica de enfermagem, é bem legal a história dela. Nossa, a gente já pode chamar essa mãe aqui também. Não, super merece aí que legal. Um episódio para ela, de ela contar a história, porque ela, na verdade, assim, os filhos foram na frente, né, e aí os filhos foram estudando, e ela falou, pô, também vou estudar, né, e aí ela acabou fazendo EJA, foi lá, fez o técnico uma vez, reprovou, fez de novo, e está lá exercendo a função dela, Dona Bartola. Bartola. Isso. Um beijo, Dona Bartola. Que legal, que história incrível. Eu amo conhecer pessoas assim com essas histórias que renovam a nossa alma, né? Assim, tem dias que você fala, às vezes você vê umas coisas meio ruins, meio erradas, e daí você fala, poxa, né? Por quê? Daí você vê umas histórias tão bonitas como a da sua mãe, você renova a sua alma mesmo. Que legal. Ela é uma inspiração ao mesmo tempo pra gente, mas também os filhos foram inspiração para ela. Com certeza, né? E de uma certa forma, assim, essa conversão, né, foi muito boa para a gente no sentido da leitura, do estudo, né? Como nós éramos de uma família muito simples, sem acesso a quase nada, a igreja, de uma certa forma, estimulou para que nós lêssemos. E essa leitura da Bíblia, leitura de livros da Escola Bíblica Dominical, foi criando o hábito de ler, e aí a gente foi lendo tudo, né? Machado de Assis, Érico Veríssimo, enfim, aí foi com que, pelo menos da minha parte, esse hábito me ajudou muito. Embora que isso não tenha mudado assim, nossas condições financeiras, né? A gente era, como eu falei, meu pai pedreiro ali, a gente tinha não é que a gente tinha uma vida difícil. Foi épocas muito difíceis, os anos 80, os anos 90, era uma época de escassez, de inflação alta, então era muito difícil para quem trabalhava ali, né? Para quem não era, assim, digamos, da classe média, quem não era rico, quem estava tinha menos recursos, eram épocas mais difíceis mesmo. E de certa forma você trouxe isso para sua vida até hoje, né? Esse hábito da leitura, de correr atrás, de ter esse hábito mesmo de buscar ser alguém melhor todos os dias, né? Meu pai, ele tinha até a 8ª série, então ele falou assim, ó, você precisa estudar só até a 8ª série. Depois da 8ª série é só se você quiser, mas saiba que a caneta é muito mais leve que a enxada. Então essa foi assim algo que eu tive bastante comigo, embora que eu tenha trabalhado na construção civil até meus 18 anos. Então eu sei o que é uma enxada, eu sei o que é uma colher de pedreiro, eu sei o que é uma pá, eu sei o que é um betoneiro, eu sei o que é enxelagem, eu sei o que é absolutamente tudo no que diz respeito à construção civil. De trabalhar nisso. Trabalhar mesmo. Nossa! Até eu... Você sabia disso, Rodrigo? Olha, eu não sabia, mas eu acho que é por isso que ele tem esse físico atlético. Mas deveria ter mais um pouquinho, né? Que legal! Esse processo, né? Até os 18 anos eu fiz todo o processo de construção civil. Fiz massa. Na época não tinha betoneira, não. Era bater mesmo. Bater massa mesmo, bater concreto, né? E isso estudando em escola pública à noite. Então, até que vem o vestibular, eu passei no vestibular da Universidade Federal de Dourados, o segundo curso mais concorrido da época, que era o curso de análise de sistemas. E aí foi assim a virada, né? Porque meu pai trabalhava numa construtora e meu pai contou, obviamente, lá com certo orgulho que o filho tinha passado na Universidade Federal, enfim, quando ele contou isso, a construtora falou, olha, por que ele não vem trabalhar com a gente? Então, assim, a secretária ia sair, ela estava grávida, ela ia entrar de licença, então ele falou, ele vem ficar no lugar dela e ela não vai voltar mesmo. Aí eu fui trabalhar numa construtora, que ela era assim, meio já, sabe, meio mal das pernas, ela trabalhava com obras públicas, daí ela atrasava salário, a empresa era um caos. Mas eu trabalhei nessa empresa 1 ano, e nessa empresa eu aprendi a trabalhar, porque eu cheguei lá para atender telefone, como era uma empresa pequena, eu fazia de tudo. Eu atendia telefone, eu ligava, eu fazia café, aí eu mexia com o financeiro, eu cobrava, eu ia no banco, eu negociava, eu falava com advogados, negociava com fornecedores. Então, assim, conforme eu ia fazendo as coisas, eles viam que eu dava conta, e eu achava o máximo aquilo.
E eu não recebia, né? O salário mínimo na época, eu acho que era R$ 350, e eles não registraram carteira, nada, mas eu era super feliz por ter um trabalho que não era educação civil. Então eu, tipo... De certa forma, você se sentia num degrau a mais, claro, né? Porque você estava estudando ali durante a faculdade era noite, né? Eu estava na faculdade nessa época. Que legal! Então era assim, recebia... o salário era R$ 350, recebia R$ 50, e eles iam me dando a contra-gotas, assim. E nisso daí eu fiquei um ano, mas eu aprendi coisas que eu uso até hoje, né? Aprendi recursos humanos, aprendi financeiro, aprendi calcular folha de rescisão, e eu fui aprendendo tudo que diz respeito a uma empresa, porque tudo nessa empresa, no SUS, caía em mim, né? Como tudo caía em mim, eu abracei a oportunidade e fiquei um ano nessa empresa, até que a empresa faliu. E quando a empresa faliu, o proprietário chegou e falou: Magno, quantos que deu o seu acerto aí? Eu mesmo que calculava já, deu algo em torno de R$ 3.000. Ele falou: R$ 1.500, paga? Eu falei: paga, para quem não tinha trabalhado um ano, quase sem receber, né? Recebi esse acerto, e daí foi, graças a Deus, a gente foi, com esse aprendizado que eu tive dessa empresa, me abriu portas em outras, e eu pude, então, fazer uma carreira que deu condições para que eu tivesse experiência e conhecimento para chegar onde eu estou hoje. Sim. E o seu pai, quando faliu a empresa? Fiquei preocupada com o seu pai. Meu pai nessa época ele já não estava mais na empresa. Meu pai ele era um empreiteiro, né? Então ele pegava serviços. Pegava serviço aqui, pegava serviço ali, para ele não fez diferença nenhuma. Teria serviços de outras, né? E, Magno, daí depois dessa empresa, que daí você começou a sua jornada mesmo, você se formou? Na verdade, eu estava estudando ainda, né, quando essa empresa faliu, e aí eu fiquei sem trabalho, e nessa época eu dava aulas de informática. Dava um curso aqui, outro ali, ficava assim, sabe, meio que correndo atrás de aula. Word, Excel, PowerPoint, essas coisas tudo aí. Fiquei um bom tempo dando aula. E aí apareceu uma vaga no hospital, e nessa vaga era para trabalhar na parte de informática. Como eu era acadêmico de análise de sistema, fiz a entrevista, e a entrevistadora, a administradora do hospital na época, a Solange, ela disse assim: você trabalha com banco de dados Access? Eu disse para ela: não trabalho, mas se você me der 30 dias eu aprendo esse sistema. Ela gostou da resposta, me contratou, confiou em mim, eu adquiri assim, eu falei com uma certa confiança, né? E ela achou o máximo aquilo e me contratou, e eu fui trabalhar no faturamento desse hospital. Nesse setor, que era assim, ela não me colocou ainda na tecnologia, me colocou no faturamento para que eu aprendesse como que funciona o hospital, como que funciona todos os procedimentos, porque o faturamento, o Rodrigo talvez vai saber disso, né, que trabalhou na Santa Casa, é o coração do hospital, tudo passa no faturamento. E eu trabalhei 3 meses ali e eu ia ser demitido. Aí um dia ela falou: Magno, é o seguinte, a sua chefe lá do setor não gostou do jeito que você trabalha, e você quer revolucionar o setor. Então tinha assim, muito serviço, que tinha muita redundância de serviços, né? E eu tentava melhorar ali, desenvolvia umas planilhas e tal, enfim, eu ia ser mandado embora do hospital. Daí ela disse o seguinte: mas eu vou fazer uma mudança aqui, não vou te demitir, vou trazer você para trabalhar comigo e você vai assumir o departamento pessoal do hospital. Uau! Cara, eu achei o máximo aqui. A hora que eu fui trabalhar na sala da Solange, na sala da administradora, aí foi assim o segundo momento da minha vida que eu assumi aquilo. O hospital era um caos, eu organizei todo o hospital, e fazer a parte de folha de hospital é um pouquinho mais complicado, porque ela tem, primeiro que o hospital trabalha 24 horas, e ele tem vários tipos de convenções coletivas. Tem da enfermagem, tem da nutrição, tem da recepção, tem da radiologia, tem o médico. Embora o médico é um terceirizado, ele não faz parte da folha de pagamentos do hospital, né? E aí, isso daí, a hora que a gente consegue resolver isso daí, eu trago assim uma calma para o hospital. Aquele burburinho, aquele descontentamento meio que zera. Então, assim, cresci muito. E aí eu comecei a desenvolver a parte de treinamentos, a parte de pesquisa. Eu nem sabia o que eram indicadores de qualidade na época, mas enfim, por alguma razão eu falei: vamos produzir. Aí eu desenvolvi treinamento no hospital, treinamento de atendimento, treinamento da recepção, avaliação de limpeza, estando no setor de departamento pessoal, né? Eu imaginei assim: isso daqui é um departamento pessoal, eu vou transformar isso no setor de recursos humanos. E ali eu fui fazendo
E quando a Solange, que ela era casada com um policial federal, ele foi transferido, aí ela tinha um projeto, assim, ela tinha um desejo, que eu ficasse no lugar dela. E eu tinha, obviamente, o desejo de ficar no lugar dela. Claro. Né? Só que nenhum falou isso pro outro. E aí, quando ela foi falar com o diretor, o dono do hospital, que ela ia sair, né? O dono do hospital falou para ela: o que você acha do Magno ficar no seu lugar? Cara, ela falou: é isso que eu tava pensando. A hora que ela veio falar comigo, eu falei: Solange, era isso que eu tava pensando. Então, o resumo da história disso daí é alguém que entrou lá, que seria demitido em 3 meses. Nossa. Depois de um ano, alguma coisa, eu tinha 23 anos, eu era o gerente do hospital e nós trabalhamos. E depois, é o tal hospital onde a Cacemes comprou, fui gerente dele até que a Cacemes comprasse, depois ela veio para a diretoria dela. Então, isso que eu ia te perguntar, isso aqui em Campo Grande em Dourados, né? Ah, legal. Aí depois eu gerenciei uma indústria, onde eu aprendi a parte de custos, né? A administração, ela tem focos diferentes, né? O comércio, ele cuida muito de estoque, cuida muito de relacionamento, impostos, né? A indústria cuida muito do custo, o serviço cuida muito mais da parte comercial. Às vezes a empresa prestadora de serviço ela não tem aquele rigor com os custos que uma indústria tem, com a tributação, enfim. Aí eu trabalhei, gerenciei uma indústria, gerenciei o comércio, enfim, fazia consultoria também lá em Dourados. Eu sei que eu trabalhei bastante lá. Então eu até ia perguntar qual é a sua formação, então nem preciso, que deve ter umas 15 aí, né? Pelo tanto que você tem de experiência. Caiu o nosso YouTube? Caiu. Só um pouquinho. Vamos ver se a gente coloca esse YouTube no ar. Vamos colocar o YouTube no ar, gente. Gente, importante isso que o Mário está falando, que ele foi aproveitando oportunidades, né? Vocês viram que o pai dele comentou que ele estava na faculdade, ele aproveitou a oportunidade para entrar no trabalho e ali mesmo aprender muito, né, Magno? O segundo trabalho também, um pouco mais de um ano, você cresceu, não sei quantos degraus, né? Então isso é muito importante, a gente aproveitar oportunidades, né? Então você veio sempre sendo o seu próprio empreendedor, né? Crescendo a sua empresa, que é você mesmo. Criando situações. Criando situações. A gente é que cria o espaço da gente. Eu estava conversando com um amigo que ele veio de uma situação muito simples também, muito parecida com a minha, e hoje é médico, né? E ele falou algo muito interessante: Mário, eu fiz a minha própria sorte. Eu não tenho esse conceito dele, mas eu achei incrível isso daí. E eu olhando para trás, de uma certa forma, eu fiz a minha própria sorte e estou fazendo a minha própria sorte. Né? Todos os dias nós estamos construindo algo que a gente vai colher hoje, vai colher amanhã, colher no futuro. É o que eu faço hoje. Então, isso daí, a gente... hoje eu sou um gestor, sou funcionário, sou proprietário de empresas, né? Mas aí isso não muda nada, assim, a função não muda nada, aquele meu empenho e aquela forma que eu trabalhava quando eu tinha 19 anos naquela empresa, que eu não recebia salário em absolutamente nada. Hoje, 20 anos depois, é o mesmo empenho, sabe? É a mesma forma de fazer, né? Embora que, assim, a resolutividade é outra, com certeza, mas a forma de ver é a mesma. Eu sempre pensei assim: se eu estou fazendo algo se eu estou com algo que não é meu, eu cuido melhor do que se fosse meu. Né? Sim. E quando, depois de trabalhar, crescer, evoluir, que você olhou assim, o que eu quero ser exatamente da vida, o que eu quero fazer, o que eu quero empreender? Teve esse momento, assim, essa virada de chave, você foi trabalhar para você mesmo, assim? Não teve, Lívia. Na verdade, as coisas foram assim, acontecendo. Porque quando você vem de uma situação muito simples, quando você vai conquistando as coisas, você já de uma certa forma, já são conquistas, né? Sim. Mas teve um outro momento que foi a minha entrada na instituição do Banco do Brasil. Na época eu trabalhava na empresa, estava muito bem, mas a minha irmã estava desempregada. Eu falei para ela: pastor, faz o concurso do Banco do Brasil, eu vou pagar para você, eu vou fazer também. E aí eu paguei a inscrição dela, é minha, fiz as 2 inscrições. No dia da prova, eu fui lá, peguei a minha irmã e a gente foi fazer a prova. O resultado disso é que eu passei. Meu Deus, e ela não? Ela Mas, não. gente... Não era para ter sido ela.
E aí eu passei, na época eu nem me empolguei muito com a ideia, né? Afinal, essa ideia de ser funcionário público, não, eu tinha horror a isso, né? Só depois eu fui descobrir que não era bem assim. Trabalhar no banco, principalmente no Banco do Brasil, é uma pauleira muito forte. Sim. Porque eu era alguém que eu trabalhava muito, eu trabalhava durante o dia na empresa, meio-dia, no horário do almoço eu fazia uma consultoria em outra, e à noite eu dava aula. Né? Então eu era acostumado muito a trabalhar. E aí, durante esse tempo de que eu passei no concurso do Banco do Brasil, enquanto foi chamando, aí eu fui me convencendo que poderia ser uma boa ir pro banco, sabe? Aquele time ali, tinha alguém que falava, que legal, o banco é muito bom, não sei o quê, as pessoas me falavam isso. Aí eu falei, quer saber? Acho que eu vou pro Banco do Brasil. Aí quando me chamaram, eu aceitei, vim aqui em Campo Grande, fiz o treinamento, assumi lá em Glória de Dourados, uma pequena cidade do interior, perto, uns 90 quilômetros ali. Me mudei para lá, foi muito bom, fiquei 2 anos em Glória de Dourados, né? E aí, como eu entrei no banco, eu já tinha assim um know-how na parte de empresas, então eu cresci muito rápido, né? Cheguei a gerência média na parte empresarial muito rápido, mas e aprendi muito no Banco do Brasil, fiz muito cursos, então tudo que o banco me oferecia eu abracei mesmo a oportunidade. Mas quando eu tinha 5 anos de banco, eu pensei, ou eu caso com o banco, ou eu, agora, porque eu ainda tinha mercado de trabalho, né? Mas eu pensei assim, depois que eu for 10 anos bancário, eu vou ser muito bancário, não vou mais ter aquela pegada de mercado mesmo, né? O que eu percebo às vezes é que o bancário ele trabalha muito lá e fica muito alienado, e ele fica muito entendendo as coisas de uma forma diferente. Como eu já tinha vindo de fora, né, eu não entrei com 18 anos no banco, eu entrei com 27 anos no banco, já tinha uma boa experiência, eu sabia que na verdade as coisas não eram daquele jeito. Né? E também eu tinha um certo descontentamento com uma instituição muito grande, porque a instituição muito grande, você é só uma peça ali, você é uma peça ali, você não consegue mudar a coordenada, você não consegue, por mais que você se esforce... E você se sentiu um pouco engessado ali naquilo? Engessado e também, assim, um pouco relevante no processo, né? Por mais que você seja bom, mas você é irrelevante. Qualquer pessoa que trabalha em uma grande instituição, ele tem que ser assim mesmo, né? A instituição, a inteligência dela está no processo, está na cultura, está na tecnologia, na engenharia, né? Uma empresa não pode depender de pessoas. Na verdade, nem uma pequena empresa pode depender muito de pessoas, embora seja uma relação um pouco mais diferente. E nisso daí, então, eu falei, olha, eu acho que legal aqui, mas eu não me sinto tão, né? Gosto muito, até hoje gosto muito da instituição, mas eu acho que agora eu vou pensar em outra coisa. Daí eu primeiro decidi sair, depois eu fui pensar o que eu ia fazer. Olha, meu Deus. Gente, olha, parece que eu fiz várias entrevistas aqui, que estão falando várias versões, né, de você, da sua trajetória de trabalho, muito legal. Quando você saiu do banco, você ficou um período sabático? Não fiquei não. Quando era a minha função, era difícil na época ali, não é tão rápido achar outra pessoa para colocar no lugar. Então eu avisei 6 meses de antecedência, a gerência que eu ia sair, falou, você pode procurar alguém no meu lugar, dia tal eu saio. E aí, esses 6 meses, eu fui desenhar o que eu ia fazer. Então, na hora que eu saí do banco, eu já tinha aberto o CNPJ, eu tinha um sócio, já estava em Nova Andradina, e ali eu abri a Oficina Projetos, que foi minha empresa de consultoria, que eu vivi com ela 10 anos, e ali foi que eu fui realmente empreender, né? Ter uma empresa, não é só ter um CNPJ, mas ter uma equipe, desenvolver equipe, e aí que as coisas foram acontecendo. E você faz isso até hoje, né? Porque você dá consultorias, dá mentorias, né? Não, a consultoria não mais, né? E essa embora a Oficina Projeto fosse uma empresa de consultoria, ela não era uma consultoria de gestão, ela fazia projetos de FCO. Consultoria para, que é o que seu pai faz hoje, exatamente, né? Consultoria para que as pessoas tenham acesso ao FCO. Então, de uma certa forma, eu vivi ali no banco, em contato nesse mundo financeiro, né? Mas agora eu estava ali dependendo só do meu próprio esforço, acertando, errando, desenvolvendo marketing, propaganda, relacionamento, todas essas coisas que você sabe bem que faz parte aí de quem empreende, né? Além do que o FCO, ele tem uma linguagem, uma coisa bem diferente, difícil, né? Às vezes eu tento acompanhar meu pai e eu falo, meu Deus,
parei na terceira frase, assim, para nós, né, eu pelo menos sou da humanas. Eu acho tão complicado isso, né, e para vocês parece ser tão fácil. Você está conversando na hora do almoço, né? E você, então, de formação, você tem a análise? Eu sou analista de sistemas, especializado em administração hospitalar, especializado em gestão de cooperativas também. Eu MBA pela PUC do Rio Grande do Sul também. E quando nessa história, no meio dessa história, que você veio para Campo Grande? Quando eu saí do banco, eu abri a consultoria, aí eu fiz uma análise de mercado, né? Mato Grosso do Sul, quase que 40% da população do estado está na capital. Enquanto cada cidade do interior tem uma agência, aqui tinha 25 agências do Banco do Brasil, né? Então, não faz sentido, eu preciso ir aonde o mercado está. Eu mudei para Campo Grande, eu continuei atendendo o interior, mas era muito mais fácil, tinha muito mais demanda, embora tivesse concorrência, mais concorrência também, mas eu tinha muito mais demanda. E aí a concorrência foi tranquilo, quanto mais eu amava a concorrência, né? A concorrência, assim, ela super faca no pescoço, né, cara? Você está fazendo ali, você visita um cliente, você sabe que a concorrência vai visitar também, e você não pode entrar em guerra de preço, senão você não dá conta de pagar suas contas, aí você entra todo esse desafio. De certa forma te impulsiona, né? Muito. Que legal. E hoje você disse que você é dono de empresas, né? Sócio de academia, né? Fala mais sobre essa sociedade. Que academia que é? Pode fazer propaganda da academia? Não sei. Sou sócio da Life 30, da Fórmula do Shopping Campo Grande também, né? E faço a gestão aqui da Rádio Hora, também com essa equipe, novos projetos, desenvolvendo, né? Então, aplicando tudo isso aí que a gente tem adquirido, que a gente entende que o caminho de uma empresa, a forma de uma empresa trabalhar, a gente tem implementado aqui. Com certeza, e a gente já vê melhoras, né, pessoas novas aqui. Hoje conheci o Marcelo, sensacional mesmo. E como que você se vê daqui 5 anos, 10 anos, como um empresário, agora empreendedor? Eu vejo assim, que a gente é uma peça de facilitação, né? Facilitação de processos, facilitação de projetos, né? Então, independente se você está tocando um projeto seu, se você está tocando um projeto de terceiro, ou você está vivendo um sonho, quer ter um sonho de outro, não tem problema. O que eu vejo, assim, Deus colocou competências em mim. E eu quero empregar essas competências, que é para você fazer gestão, para você dirigir uma empresa, você precisa saber, assim, um pouco de contabilidade, um pouco de recursos humanos, mas, na verdade, você precisa comunicar, você precisa ter um coração, você precisa ter uma visão de mundo, uma visão de pessoas, e eu vejo isso daí como muito importante. Uma empresa, quando ela tem uma gestão sadia, o resultado disso é que geralmente a gente tem pessoas sadias, relações sadias, né? E isso eu vejo como divino. A empresa ela é parte da justiça divina na Terra. A empresa gera emprego, a empresa gera desenvolvimento. A empresa é muito mais que relação comercial, a empresa é relação de pessoas, é uma sociedade, é um convívio. As pessoas passam a maior parte do tempo dentro da empresa do que na casa, do que às vezes com o filho. Com a família, né? É verdade. Então eu tenho uma visão um pouco diferenciada a esse respeito, e o que eu vejo é empregando sempre tudo isso que Deus tem me colocado a serviço do mundo do empreendedorismo, a serviço de que as empresas cresçam, os empresários prosperem, que a gente tenha melhores salários, que a gente tenha melhores relações, empresas mais organizadas, empresas otimizadas. Eu gosto de ver isso. Eu faço mentoria para empresários no sentido de dar um direcionamento para que eles reproduzam na empresa deles também melhores práticas de gestão, desenvolvam técnicas e ferramentas. Existe uma frase numa loja dos Estados Unidos que vende equipamentos, aqueles equipamentos para você fazer as coisas em casa, né? O americano o estilo faça você mesmo. E ele diz o seguinte: se você está fazendo algo e você está fazendo muita força, é porque você está usando a ferramenta errada. E gerir uma empresa também é isso. Eu adoro essa frase. As pessoas que estão aí se matando, né, os empresários que estão escravos do próprio negócio, muitas vezes é porque eles estão usando as ferramentas erradas, né? E quando você coloca na mão do empresário, do empreendedor, a ferramenta certa, a tendência é que, como ele já é um cara que ele tem a mentalidade certa, ele consegue aplicar essa ferramenta muito rápido e ele consegue usufruir e saber que ele pode crescer muito mais, que ele pode prosperar muito mais. Perfeito. E você falou que dá mentoria para empresários. Como que você faz essa curadoria dos empresários, assim?
Tipo, a pessoa chega até você e fala, Magno, me ajuda. Basicamente isso, né? Isso. É um serviço que eu não faço assim muito a divulgação, né? Porque ela é muito da base da confiança. Então, Exato. alguma pessoa que fez, a hora que ela vê um colega numa situação, sabe, sofrendo as dores que ela sofria, ela fala, olha, se você fizer uma mentoria com o Magno, ele vai te ajudar bastante para você organizar a sua empresa. Legal. E são empresários que cresceram nos últimos anos, mas ele cresceu assim, sabe, na raça, ele cresceu no empenho, ele não tem estudo, às vezes. Ele não é um cara assim, que ele não tem uma carreira executiva, né? Ele não é executivo, ele é um empreendedor, é um cara que hoje ele tem 100 funcionários, tem 50 funcionários, ele deu certo as coisas para ele, mas agora tá levando tiro de todo lado, não sabe de onde que vem, e ele precisa colocar a casa em ordem. Daí você tá ali para ajudar. Você entra, vai reorganizando a peça, assim como você fez com o hospital lá há 15 anos atrás? Quase 20 anos. É um pouco diferente agora, né? Porque eu só pego na mão do empresário e faço com que ele faça as coisas. Perfeito. Essa é a diferença muito grande da consultoria. A consultoria, ela entra na empresa, ela faz diagnóstico, ela faz um projeto, uma ação, um projeto, desenvolve métodos, enfim. Na mentoria ela é diferente, eu só trabalho com o empresário. E quanto tempo mais ou menos dura uma mentoria? De 10 meses a 12 meses. Caramba! Você faz uma faculdade mesmo com o empreendedor. O MBA, ele faz comigo de forma prática na empresa dele. Nem precisa, né? Não, porque os resultados, né? Os resultados por si já vão mostrar, né? Perfeito. Tá vendo? A gente deveria ter feito esse 00 há muito tempo, porque eu não sabia metade dessas coisas que eu fiquei sabendo hoje. E você, Rodrigo? Olha, na verdade, tudo que o Magno falou são experiências que nós estamos adquirindo aqui na rádio, com os conselhos que ele nos dá, né? Sempre nos incentivando a ler e a procurar evoluir. Então, isso é gratificante. Mas tem aqui uma chuva de perguntas aqui de uma ouvinte, e eu gostaria de repassá-las para você, Magno. A primeira pela sua história, ela quer perguntar o seguinte: a questão do desenvolvimento é uma questão de decisão? E o que podemos fazer? Ela acredita que, aliás, você acredita que podemos fazer tudo em excelência ou devemos focar em uma coisa só? Eu gosto da excelência. Eu sou apaixonado pela excelência, eu admiro coisas excelentes, eu gosto de igrejas excelentes, eu gosto de processos excelentes. Então, a excelência, eu acho que ela deve ser um alvo, sim, e embora que às vezes a gente não atinja da forma que gostaria, mas eu penso que ela deve ser um objetivo, sim, sabe? A excelência é algo a fazer, né? Quando você faz algo bem feito, é algo que te gratificante. E o desenvolvimento faz parte. Eu não vejo nem ele como uma decisão, sabe? Se você não se desenvolve, você está decidindo colher os frutos de não se desenvolver. Então, a decisão está tomada, sabe? Você não decide se desenvolver. Ou você decide desenvolver ou colher os frutos da não decisão, do não desenvolvimento, né? É verdade. Agora, rimando com a excelência, ela pergunta: esforço ou influência? Esforço. Pode plantar esforço. E é evidente que você não cresce sozinho, né? Quando eu lidero equipes, eu sempre falo que quem faz um líder crescer são os colegas ao lado. Então, a influência positiva, você influenciar pessoas é muito bom. É a expressão daquilo que eu falei no começo, a expressão de Deus em nós, né, Rodrigo? Então, a gente influencia, mas não é que você tem que se apegar na influência, que a influência te leva a algum lugar. Bom, a minha história é diferente e a história de pessoas que eu me inspiro também são diferentes. Eu acho que a Vívia também tem parâmetros diferentes, né? A linha que a gente atua é uma outra linha, né? A Dani também pergunta como ganhar o cliente. Vou deixar essa pergunta para mim. Olha, eu aprendi, né, com a minha lógica, minha experiência, que a qualidade do meu produto não é mais que a minha obrigação. Então, eu sempre pensei muito nisso. Como que eu vou ganhar esse cliente, fidelizar esse cliente? Então, e olha, eu não sei se é um segredo, porque, na verdade, é muito óbvio. Atendimento e pós-venda. Essa junção da qualidade, que não é mais do que a minha obrigação, mas atendimento, um mega atendimento. Desde que ela entrou de Havaiana e entrou de Scarpin,
de, sei lá, R$5.000. É o mesmo atendimento, a gente oferece o mesmo copo d'água, o mesmo cappuccino, a gente oferece, sei lá, que tipo de bolsa que ela quer, para que evento, para que ocasião, como que ela tá naquele dia, como que ela tá, sabe? Então, assim, esse amor, né? Novamente a gente vai ter que falar sobre ser influência de Deus na Terra, mas assim, a gente escolhe sempre amar o nosso cliente antes dele comprar ou trazer algum benefício para nós, né, que é a venda, a compra em si. Mas a gente sempre escolhe amar, mimar aquele cliente quando ele está ali. E no pós-venda também. Mandar uma mensagenzinha, tá tudo certo, gostou e tal. Chegou novidades? Nossa, isso eu faço bastante. E o relacionamento, né, Viviane? Relacionamento é muito importante, né? Uhum. E você, assim, o relacionamento ele vai bem até um certo ponto e a hora que você começa a crescer, você precisa de tecnologia, né? Exatamente. Então, sem tecnologia, você não consegue imprimir um bom atendimento, né? As pessoas sempre, todo mundo quer ter um bom atendimento na empresa, mas se ela não tiver um processo e uma tecnologia ajudando ali, ela vai acabar enfiando os pés pelas mãos. Exatamente. Por isso que a rede social nos ajuda muito, né? Porque a rede social, ela traz esse relacionamento, né? Mesmo que eu pense que eu não estou levando uma palavra, um bom dia ou alguma coisa, né, para minha cliente, gente, tá. Esses dias eu cheguei no Comper e a mulher até comentou, olha o Bernardo, eu sigo ele no Instagram, porque ela sabia, ela estava por dentro da minha família. Eu achei isso tão gostoso, porque assim, às vezes a gente pensa, poxa, aquela pessoa eu tô deixando de lado, eu não tô dando atenção, coisa, né? Só que ela sabe, ela tá por dentro, ela sabe o que se passa ali dentro, né? Eu acho isso muito legal também. Chegou mais uma participação aqui, eu acho que é fundamental para o mundo corporativo, que é como fazer a melhor gestão do tempo. A gestão do tempo, na verdade, é assim, uma bobagem, né? Você não faz gestão de tempo, né? O dia tem 24 horas, nada que você faça ou nada que você se empenhe, você vai conseguir aumentar ou diminuir a hora do dia. Você faz gestão de atividades, né? Você faz a gestão do que você vai fazer ou deixar de fazer. Então, aí é uma situação de você escolher prioridades, estabelecer as prioridades da sua agenda para o dia e executar. É execução. As pessoas hoje elas estão muito dispersas, né? A rede social tem roubado muito da produtividade das pessoas, mas o nome do jogo aí, Rodrigo, é execução. Lista e execução. Prioridades, né? Priorizar o que é prioridade. Uma vez eu vi alguém falando num podcast exatamente isso. O Elon Musk tem as mesmas 24 horas que você. Por que você não está conseguindo os mesmos resultados? Até, né? Fiquei quieto depois dessa. O pessoal que criou as redes sociais não ficam nas redes sociais, né? Paga uma equipe para isso. Exatamente. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Como arrumar soluções para problemas? Assim, do ponto de vista do empreendedor, o problema é a matéria-prima. Então, o empreendedor adora problemas. O líder também. Porque uma pessoa que ela tem capacidade de resolver problemas, se ela for empreendedora, ela vai desenvolver produtos e soluções para aqueles problemas. E se ela for um líder, um gestor, ela vai resolver o problema. E aquilo ali, onde tem um problema, precisa de um líder, precisa de um gestor, precisa de uma pessoa. Então, resolver problemas, eu acho que a primeira forma é como você olha aquilo. Se você olha com pesar, você já matou o processo. Agora, se você olha, oba, tem problema aqui, eu vou resolver esse negócio, puxa para o peito, eu acho que já chama a responsabilidade para si, já é um outro detalhe, né? E o que eu vejo assim também é a forma como eu me vejo diante do problema, sabe? Se eu tenho na minha frente um muro de 1 metro e eu tenho 50 centímetros, é um problema, né? Esse muro é muito maior que eu. Agora, se eu tiver 2 metros, o muro não é nada, né? Eu passo por ele. Então, a forma de eu encarar o problema, na verdade, não é se o problema é grande ou pequeno, é quem eu sou diante do problema. Quais são minhas capacidades, minhas competências para resolver esse problema. Perfeito. Tem um recadinho chegando por aqui também do Marcos André. Boa noite, apareceu o pessoal da Rádio Agora, estão aqui acompanhando o Magno falando aí. Um abraço, Magno. Aqui é o André, sobrinho do pastor João dos Passos. Então, lá em Dourado, lá com a gente lá. Um abraço. Bom, André, quanto tempo. Obrigado. Que participação deliciosa. Obrigado. Muito bom. Bom, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta também que eu queria fazer no outro episódio que teve. A questão da organização nas mídias sociais é relevante? Eu vou te dizer por quê. Eu até então não sabia que você era Vivi das Bolsas lá do grupo. E anteriormente,
Eu tentei entrar no grupo, logo no começo, e tinha algumas regras que barravam alguns tipos de publicações. Você acha que isso é fundamental para que o grupo de mídia cresça e tenha uma boa desenvoltura? Sim, com certeza. Nesse caso que você está falando, que é no Facebook, né, exclusivamente, o próprio Facebook barra algumas coisas. Sim. Então, assim, a gente barra por quê? Porque senão eu ficaria o dia inteiro resolvendo problemas do comércio delas, entendeu? Por exemplo, mulheres que fazem, como fala? Do sol lá. O bronze? Bronze. Eu tive que, infelizmente, barrar alguns, por quê? Porque o grupo ficava bloqueado, porque o bronze ficava tentando fazer postagem e o Instagram entende como nudez. Então, coisas pequenas, assim, a gente teve que realmente barrar. Mas quanto à organização, é importante que nas suas redes sociais você tenha, assim, uma linha editorial do que você vai vender, o que você vai postar, o que é pertinente naquela semana. Isso é muito importante para quem trabalha com venda e com estoque, por exemplo. Eu não posso acordar e postar uma bolsa que eu tenho uma unidade. Eu tenho que saber o que eu vou postar para saber a demanda de vendas, né, e tudo mais. Então, sim, é importante, sim. E para minimizar o problema, que a gente coloca algumas catracas, né, no comércio delas, porque senão o comércio delas é uma das minhas empresas, né? Então, eu ficaria muito tempo ali focada em resolver um problema que nem era tão um problema, né? Maravilha, obrigado. Eu queria mandar um abraço para o Thiago da Metal Sul, a gente no trânsito. Thiago, um abração. E o Thiago é nosso convidado do próximo episódio, terça-feira que vem. Vamos ouvir a história incrível também do Thiago, um empreendedor que vem de uma empresa familiar e está tendo sucesso nesse segmento, né? Assim, não é nem o segmento fazer uma sucessão familiar é muito difícil e eles têm uma história de sucesso. É muito bom ouvir você aqui, Thiago. Ele até mandou um áudio aqui, ó. Dá tempo? Dá. Vamos ouvir. Boa noite aos ouvintes da Rádio Hora. Quero mandar um abraço aí, estou ouvindo a entrevista aí do querido amigo aí, Magno, né? Tem coisas extraordinárias sobre a minha vida, sobre a empresa. E hoje, então, onde estamos a favor, agradecimento a ele. Obrigado, meu amigo. Perfeito. Eu recebi aqui também um elogio. Que história, hein? Não tem desculpas para não dar certo. Isso mesmo. Então, caminhando já para encerrar hoje, né, queria agradecer ao Rodrigo, Vivian, pela sua generosidade, pela sua disposição, né, e pela sua entrega para esse quadro, né, a gente tem feito assim com muito amor, né, muito carinho isso daqui, né, esse processo. E daqui para frente começa uma jornada de nós ouvirmos e compartilharmos história de, assim como do Thiago, que vem de semana que vem, de tantas pessoas que têm feito acontecer, têm gerado empregos, e justamente compartilharmos ferramentas, né? Cada pessoa vai deixar um pouquinho, assim como todo episódio você deixa um pouquinho, eu deixo um outro pouco, a gente quer compartilhar isso, né? Compartilhar histórias, compartilhar, agora só não mais nossas, né? Agora dos nossos convidados, né? Então, hoje eu quero deixar aqui um pouco da minha história, né? Um pouco do que eu tenho vivido até agora, e sei que isso não é nada perto do que há de vir. Daqui a gente não pode viver de passado, a gente não pode viver só do que aconteceu. Na verdade, as coisas continuam acontecendo e outras viradas de chave virão, e a gente tem vivido isso, e a vida ela deve continuar sendo extraordinária, né? Vem casamento, vem paternidade, vem tantas coisas interessantes, mas o Deus continua vivo, nosso Deus deve continuar vibrante, as coisas precisam estar acontecendo na nossa vida, na nossa história. Esse é meu recado de hoje. Lívia, deixa o seu recado também para quem nos ouviu, para quem está nos assistindo pelo YouTube ou vai assistir depois. Perfeito, Magno. Estou até mais feliz e honrada de fazer parte desse projeto e por conhecer a sua história, que é uma história inspiradora mesmo. E assim, para quem nos ouviu e vai nos ouvir, né, pelo RádioCast, gente, sair da bolha, sair da zona de conforto sempre, todos os dias. Hoje eu acordei e falei, vai ser um dia maravilhoso, incrível, meu bebê estava do meu lado, eu olhei para aquela carinha tão gostosinha, falei, gente, que esperança, né, que delícia. Daí, uns minutos depois, eu peguei minhas redes sociais e tinha
post super negativo. E a minha energia foi lá embaixo. Então, assim, o que eu quero dizer? Cuidado com o que você deixa entrar, sabe? Porque eu acordei tão bem, fiz meu café, parecia que tava aquela propaganda de margarina. E daí, quando eu peguei as redes sociais, fui pra baixo, assim, eu falei, olha só, eu tenho que administrar o que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. E assim, gente, tome cuidado, que às vezes você pode estar sendo influenciado por alguma coisa ruim que você está deixando entrar na sua casa, na sua família. É isso. Boa noite, muito obrigada. Nos sigam, né, nas redes sociais, Vivian Jorge, Luiz Magno, Rodrigo Locutor, né, Rodrigo?